Bom dia, primeiro ano! Tudo bem com vocês, meus chuchuzinhos? Hoje é segunda-feira! Isso significa que estamos iniciando mais uma semana maravilhosa. Vamos agradecer ao Papai do Céu e entregar essa semana nas mãos dele, para que tudo saia da melhor forma possível. E aí? Estão preparados para mais essa semana de atividades? Bom, se hoje é segunda-feira, ontem foi domingo. Mas Dedé, não foi qualquer domingo. Ontem foi dia 22 de agosto. O que a gente comemora no dia 22 de agosto? O folclore! Vocês se lembram o que é folclore? Nós vamos dar uma relembradinha nessa aula. O folclore, ele trabalha sobre... sabe o que o Dedé quer fazer? Ele quer comer o meu colar, que eu já vou guardar aqui agora mesmo. Não vai comer, Dedé? Eu sou um pouquinho arteiro primeiro ano, eu gosto de destruir as coisas. Então, o folclore, ele traz alguns personagens. São lendas que fazem parte da nossa história. E o folclore é uma comemoração muito importante pra gente. E eu quero que, por favor, vocês assistam um vídeo que nós gravamos sobre o folclore. Nós quem? A Proaline e a equipe CPP. Prestem bastante atenção no vídeo, é um vídeo bem curtinho, falando o básico de cada personagem. Mas que vocês prestem atenção na principal característica desse personagem. E depois vocês vão me falar qual foi o personagem que vocês mais gostaram. Por exemplo, esse é o personagem que eu mais gosto. E por quê? Tem que ter um porquê que você gosta desse personagem. Daí grava um videozinho pra Pro falando qual é o personagem que você mais gostou, que você mais gosta e por que você gosta desse personagem. E se talvez o seu personagem favorito seja um personagem que não fez parte desse vídeo, porque nós temos muitos personagens no folclore e nem todos puderam ser contemplados. Tem algum que você gosta e não fez parte desse vídeo? Se liga aí! Eu sou o Saci Pererê, tenho um gorro vermelho e pulo pela floresta em uma perna só. E adoro fazer travessura. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de... Eu sou a Cuca, sou a bruxa do corpo do jacaré. Moro na caverna, minha lenda surgiu na Espanha e em Portugal. Pego as crianças que não querem dormir na hora certa e que desobedecem os pais. Eu sou conhecida como Yara. Vivo aqui no Riacho e tenho uma voz linda e encantadora. Meus cabelos são negros, minha pele é morena. Quando eu canto, os caçadores ficam muito encantados. Então, levo ele para o fundo do rio e eles nunca mais voltam. Um fogo fato, meus pés. Sou o Curupira, sou baixinho, com os cabelos vermelhos e sou o protetor da floresta. E com os meus pés virados para trás, eu disperso os caçadores. Eu sou o Boto Cor-de-Rosa, uma lenda amazônica. Sou conhecido por me transformar em um belo rapaz, jovem, bonito e encantador, que seduz as mulheres até o fundo do mar. Uso esse chapéu para esconder as minhas vias respiratórias e meu enorme nariz. Também sou protetor das águas. Por cavalgar à noite, eu, uma sem cabeça, sou conhecida por relinchar perto das casas que ficam próximas às igrejas. Sou uma mulher arrependida por meus erros do passado e procuro perdão. Sou a Caipora, cuido das florestas com meu assovio e o meu super vento afasto e aterrorizo os caçadores malvados. Espero o vídeo de vocês. Vamos lá!
E pra começar bem a semana, nós vamos de musiquinha. Vamos, Dedé? Então nós vamos cantar uma musiquinha que é assim. Quem já conhece, canta com a Pro. E quem não conhece, escuta para aprender. Nós vamos cantar ela 2 vezes. Deus fez crescer o capim, pim, pim. Deus cuida dos passarinhos, pim, pim. Deus não se esquece das flores, das frutas e dos coelhinhos, pim, pim. De novo, Deus fez crescer o capim, pim, pim. Deus cuida dos passarinhos, pim, pim. Deus não se esquece das flores, das frutas e dos coelhinhos, pim, pim. Então, primeiro ano, agora com muita alegria, vamos iniciar nossa aula de hoje! Ciências! O que é que nós vamos estudar em ciências, primeiro ano? Lá na página 17, nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo meteorológico. Já que nós já estudamos sobre o tempo cronológico, vocês estudaram sobre as fases da vida, o ciclo da vida, infância, adolescência, idade adulta, velhice. Nós falamos um pouquinho sobre o que são atividades diárias, atividades semanais, mensais e anuais. Vocês puderam aprender o que é que nós utilizamos para marcar o tempo e qual é o tipo de tempo quando a gente fala de o tempo passa. E agora, qual é o tipo de tempo que a gente vê o clima, que é exatamente isso. O que a apostila nos diz sobre o tempo meteorológico? Tempo meteorológico, também chamado de tempo atmosférico, é o estado atual da atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra. Então, o tempo atmosférico é o estado atual da camada de ar que envolve o planeta Terra em determinado local e instante, sendo caracterizado pelas condições de fatores do clima, como temperatura, chuva, vento e entre outros. Para cuidar da saúde do nosso corpo, também é importante considerar as condições do tempo. Que tempo? O tempo meteorológico. Confira algumas dicas na página a seguir. Então, vamos lá. Olha só. Página 18. Em um dia frio, por exemplo, precisamos usar roupas que mantenham o nosso corpo aquecido. Por quê? O frio é quando o tempo está, o quê? Frio, gelado. Se o tempo está gelado, ele vai nos deixar geladinhos também. Então, já imaginou se no tempo do frio nós usarmos um biquíni, por exemplo? Uma roupinha sem manga, uma camiseta regata, chinelo, short, não vai dar bom. Nós vamos passar frio e podemos até adoecer. Então, olha só, no tempo frio, nós precisamos usar as roupas adequadas. O que essa menininha aqui está usando? Um gorro para proteger a cabeça, as orelhas, luvas, blusa, calça, tênis, meia. Então, ela está usando roupas para aquecê-la. E aqui nós temos uma menininha que está com que roupa? Um chapéu, uma água, uma roupa mais leve, sem mangas. Então, que clima será que é esse? Quando o dia está muito quente, nós perdemos muita água por meio do suor. O que é o suor? Aquela aguinha. Quando a gente corre, transpira, fica com o cabelinho molhadinho, transpira o pescoço, a testa, tudo isso. Por essa razão, que razão? A gente perder muita água por meio do suor, nós precisamos nos hidratar mais. Além disso, é recomendado usar roupas leves e passar protetor solar. Usar chapéu, sombrinha, evitar o sol, porque nesse tempo muito quente, o sol ele está mais próximo e a gente pode se queimar até no sol. Quando vocês tomam banho na piscina ou banho de mangueira e que o sol está muito quente, não fica com a pele toda avermelhada e ardida? Ela arde porque é uma queimadura. Então, olha só, algumas vezes o tempo meteorológico muda durante o dia, fazendo frio de manhã, por exemplo, esfriando no período da tarde, chovendo à noite. O tempo também pode mudar durante o ano, de acordo com as
estações, que é o que nós vamos estudar. No quadro a seguir, você encontrará os meses em que acontecem as estações do ano no Brasil e as características de cada uma delas. Porém, essas características podem variar dependendo da região do país. Então, vamos ver lá. Primavera, que nós vamos chegar nessa época do ano mês que vem. Ela vai de setembro a dezembro. Na primavera, os dias são mais quentes do que no inverno e chove mais em algumas regiões. Nesse período, as plantas costumam florescer. Verão. Verão ele vai de dezembro, que é no fim do ano, até março. O verão é a estação mais quente. Em algumas regiões do Brasil chove bastante, mas em outras, não. Outono. O outono, ele vai de março a junho. No outono, a temperatura começa a baixar. Então, nós estamos lá no verão e aí ele entra pro outono. E no outono, aquela estação mais quente, ela começa a baixar a temperatura e vai ficando mais fresquinho. No outono, a temperatura começa a baixar. Geralmente faz frio no começo e no final do dia. E as folhas das árvores caem. Na primavera, as flores florescem. E no outono, normalmente, as folhas caem. Inverno, que é onde nós estamos, né? Nós estamos no mês de agosto. Então, é junho, julho, agosto, setembro. Então, ela vai de junho até setembro. Nós estamos no inverno. No inverno, as temperaturas são mais baixas. Quanto mais baixa a temperatura, mais frio faz, tá bom? Como você observou, cada estação acontece uma vez ao ano, durante aproximadamente 3 meses cada um. Isso significa que as estações, cada estação dessa aqui, é um evento anual, igual o nosso aniversário, acontece uma vez ao ano, Natal acontece uma vez ao ano e tudo que acontece anualmente. Então, agora, nós vamos ver aqui o Aplicando a Ciência. E vamos falar um pouquinho sobre como acontece isso, por que fica frio em determinada época do ano, por que fica calor. Então, a Pro vai explicar isso aqui de forma prática agora. Nós temos aqui 2 esferas. Eu quero que vocês imaginem que essa esfera grande é o Sol. E o Sol, ele fica estátua, paradinho aqui no lugar dele, ele não sai. E essa esfera menor é a Terra. Como nós já estudamos, vocês sabem que a Terra, ela gira. E lembram daquela aula onde a Pro pegou uma lanterna para ser o Sol, para vocês compreenderem que onde o Sol bate, essa parte que está de frente para o Sol, é o dia, e a parte que está de costas para o Sol, essa parte de trás, fica sendo a noite. Lembram disso? Só que a Terra não para de girar. Então, ela gira e onde estava noite passa a ser dia, onde estava dia passa a ser noite, de acordo com o lado da esfera, ou seja, da nossa Terra, que está de frente para o Sol, ok? Cada giro que a Terra dá é igual a um dia. Isso o primeiro ano já aprendeu. O que vocês vão ver agora, que nós estamos estudando as estações do ano, é que a Terra, ela gira, não é em qualquer lugar que a Terra para girar. A Pro colocou ela aqui só para vocês compreenderem o movimento, para nós relembrarmos isso. Mas a Terra, ela tem um caminho que ela segue. Cada giro da Terra é igual a um dia. E esse caminho todo aqui, ó, que a Terra percorre, girando, porque ela nunca para. Então, ela vai rodando, ficou dia, ficou noite, ficou dia, ficou noite. E ela vai seguindo por esse caminho, ela não anda aleatoriamente, ela segue esse caminho. Esse caminho todinho é igual a um ano. Ela demora um ano todinho para percorrer esse caminho. E durante esse caminho, durante esse ano, acontecem as estações do ano de acordo com a distância que a Terra está do Sol. Então, por exemplo, olha aqui. Ela não está mais longe do Sol? Na época do ano em que a Terra está no lugar mais longe do Sol,
é chamado de inverno. Lembram que o inverno é a estação mais fria? Então, o inverno é a estação mais fria porque a Terra, no inverno, está mais longe do nosso amigo Sol. Se ela está mais longe do Sol, como o Sol é fonte de calor, então chega menos calor. Então, a Terra é menos aquecida pela distância que ela está do Sol. Então, quando ela está nessa distância maior, é o inverno. Mas ela não para ali, fica esperando o inverno passar. Por isso que tem dias que está mais frio, tem dias que está menos frio e ela continua girando. Aí vem as estações do ano, da primavera, do outono e a Terra continua. Completem a frase, a Terra continua girando. E daí, quando a Terra está assim, ó, nessa parte aqui do caminho, olha como ele está mais pertinho do Sol. Mesmo sendo esse pertinho aqui, daí é uma distância muito grande. Mas, ó, ela está mais próximo. Como ela está mais próximo e o Sol é uma fonte de calor, então a Terra fica mais aquecida. E é onde nós vivemos o verão. O verão não é a estação do ano mais quente, que nós colocamos biquíni, sunga, vamos para a piscina, precisamos nos hidratar, nos resfriar, porque o nosso corpo fica muito aquecido, porque está calor, dentro de casa está calor, fora de casa está calor. Nós deixamos mais o ar-condicionado ligado. Na escola eu já deixo o ar ligado para vocês chegarem à sala já estar mais geladinha. Então, isso acontece porque a Terra está pertinho do Sol. E a Terra não para. Ela continua girando, 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 girando. E aí dá um ano. Deu um ano, a gente faz aniversário, a gente comemora Natal, Páscoa, todas as datas que a gente comemora anualmente. E a Terra continua girando. Aí vocês tinham 6, fizeram 7, a Terra continua girando. Chega no inverno, que é a estação mais fria de novo, e ela continua girando. Chega no verão, que é a estação mais quente, ela não para de girar, passou mais um ano. E aí chega no inverno de novo, e a Terra não para de girar. E chega no verão de novo, e passa primavera, verão, outono, inverno, e a Terra não para de girar. Ela não para de girar em volta de si própria. E ela não para de girar por esse caminho aqui, que ela demora um ano todinho para percorrer. Entenderam? Então, quando a Terra está mais longe do Sol, numa distância maior, é o inverno. E quando a Terra está numa distância menor do Sol, é o verão. Verão é a estação mais quente, inverno é a estação mais fria. Agora que nós já estudamos um pouquinho sobre o movimento do planeta Terra ao redor do Sol e vocês conseguiram compreender melhor, vamos para o Mãos à Obra. Nós temos aqui uma agenda e o que é que nós vamos fazer neste Mãos à Obra? Complete a agenda a seguir com os nomes dos dias da semana e com as atividades que você realiza em cada dia. Depois, use sua criatividade para personalizar a sua agenda com desenhos coloridos. Então, você vai colocar aqui, ó, por exemplo, ó, segunda-feira. O que é que você faz na segunda-feira? Terça-feira. O que é que você faz na terça-feira? São atividades semanais. Se você só tem o compromisso, por exemplo, em 2 ou 3 dias na semana, não precisa colocar a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pode colocar, por exemplo, assim, segunda-feira, aula de inglês. Domingo, almoço em família. Não sei qual é a programação de vocês, tá bom? Então, aqui é de acordo com a semana. A agenda da semana Então, aqui é o nome de vocês, tá bom? E depois, vamos personalizar a agenda com desenhos coloridos. Vocês podem desenhar, não sei, uma florzinha, várias florzinhas. Vocês podem desenhar corações. Deixa a imaginação acontecer. E assim, vocês farão esse enfeite, essa personalização na agenda. Vocês conseguiram ver que aqui é como se tivesse realmente uma agendinha aberta? Muito bem. Agora aqui nós temos os dias da semana. São 7 dias.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, todos os dias da semana estão aqui. E agora nós vamos precisar de 2 lápis de cor. Vermelho e azul. Como é que nós vamos utilizar? Com lápis de cor vermelho, nós vamos pintar os dias da semana que nós vamos para a escola. E de azul, os dias da semana que nós não vamos para a escola. Que dia que a gente vai para a escola? Nós vamos para a escola no domingo? Terça-feira? Sim. Então, pinta terça-feira de vermelho, porque nós sim vamos para a escola na terça-feira. Então, aqui, ok, pintei a minha terça de vermelho. Nós vamos para a escola na sexta-feira? Sim, sexta-feira, antes dessa pandemia, era o dia que a gente ia lá na biblioteca, escolhia um livrinho para vocês levarem para casa, fazer a ficha de leitura. Vocês podiam ler o livro com a família podia desenhar junto, né? Quarta-feira, sim, nós vamos para a escola na quarta-feira, claro que sim. Então, aqui vocês pintam a quarta-feira, porque nós também vamos para a escola na quarta. Quinta-feira? Sim, quinta-feira, dia do primeiro ano, ter aula de inglês, educação física e arte com a teacher, o Pro Diego e a Pro Vanessa. Segunda-feira nós temos aula? Sim, segunda-feira é o primeiro dia da semana que a gente vai para a escola, depois do fim de semana. Então, a gente brinca bastante, fica com a família no sábado e no domingo, e aí segunda-feira a gente retorna para a escola. Sábado tem aula? Não, lembra da musiquinha? Sábado não tem aula, eu posso brincar os dias da semana, eu já sei cantar. Então, se não tem aula, nós pintamos de azul. E o domingo também não tem aula. É dia de descansar, a gente não tem aula, papai e a mamãe não trabalham, na maioria das vezes. E ok, fizemos a nossa atividade de ciências do dia de hoje, que é só até aqui na página 121. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades mensais. Então, ciências é isso aqui. Agora, nós vamos pegar a linda apostila maravilhosa de língua portuguesa. Tchau, ciências. Obrigado pelos seus ensinamentos. Língua portuguesa. O que é que nós estamos estudando em língua portuguesa? Quem tem medo do lobo mau? Nós já falamos sobre o lobo mau, vocês fizeram uma pesquisa, nem todos me enviaram ainda, mas alguns já enviaram. Trabalhamos interpretação de texto, falamos um pouquinho sobre letra cursiva. Vocês viram que é um bilhete, né? Que os irmãos porquinhos deixaram para a mamãe. E assim nós estamos estudando letrinha cursiva, onde é que nós utilizamos letra cursiva. E na atividade de hoje, página 32, nós vamos trabalhar o caracterizando o gênero. Observem aqui, esse quadro aqui é lá na casa do prático. E o prático tem alguns bilhetes aqui na casa dele. Olha só. Bilhete 1. Prático. Fomos comprar material para construir nossas casas de novo. Voltamos logo. Cícero e Heitor. E olha a data. Recado 2. Prático. Eu te amo. Mamãe. 19/5. Bilhete 3. Prático. Pode me emprestar aquele livro sobre engenharia? Obrigado. Senhor Castor. 25/7. E aqui tem um calendário. Muito bem. Vocês vão pegar agora o lápis de cor vermelho e nós vamos circular o bilhete que apresenta um recado de amor. Qual desses é o recado de amor? Sim, o recado da mamãe. Muito bem. Então, circula o recadinho de amor de vermelho, que é o recadinho da mamãe. Ótimo. Agora, nós precisamos do lápis de cor azul. Circule de azul o bilhete que apresenta um pedido a prático. Qual desses dois bilhetes apresenta o pedido?
Prático, fomos comprar material para construir nossas casas de novo. Voltamos logo, Cícero e Heitor. Ou prático, pode me emprestar aquele seu livro de engenharia? Sim, esse daqui. É um pedido, ele está pedindo o livro emprestado para o prático. Circule de verde. O bilhete que apresenta apenas um aviso. Qual bilhete está com um aviso? Esse daqui. Qual é o aviso? Eles estão avisando o prático que eles foram comprar material de construção. Ótimo. Agora vamos lá. Opa. Os bilhetes no mural de prático são mensagens longas? São longas essas mensagens? Não. São mensagens curtas? Sim. Então faz um X aí. São mensagens difíceis de entender? Quando a gente lê isso daqui é difícil de entender, tem que fazer uma leitura novamente para conseguir compreender? Não. Então, elas são fáceis? Sim. O que são essas mensagens? São mensagens curtas e fáceis de entender. Agora, vamos observar esse bilhete aqui, ó. Prático. Vamos comprar material para construir nossas casas de novo. Voltamos logo. Cícero e Heitor. 28/8. Quem escreveu esse bilhete? Quem escreveu? Cícero e Heitor. Vamos escrever aqui, ó. Cícero. E quem? Heitor. Pronto. Para quem era o bilhete? Para quem era primeiro ano? Para o prático, com letrinha maiúscula aqui, ó, porque é nome prático. O bilhete, esse bilhete aqui, está escrito com letra de imprensa ou letra cursiva? Letra cursiva. Agora vamos pensar assim, esse bilhete foi deixado lá no quadro de avisos da casa do prático. Se o prático estivesse em casa, os irmãos precisariam escrever esse bilhete? Por quê? Exatamente. Se o prático estivesse lá na casa, eles não precisariam deixar o bilhete escrito. Eles apenas diriam: prático, nós vamos lá comprar os materiais para construir nossas casas novas. Como o prático não estava, eles deixaram um bilhete para comunicar, para avisar o prático. Isso mesmo. Então, o bilhete está aqui porque o prático não estava. Quando a pessoa está, nós podemos falar. Quando a pessoa não está, nós encontramos outro meio de nos comunicarmos. Por que é importante colocar a data em um bilhete? Por que vocês acham que é importante ter a data? Ó, todos os bilhetes têm data. 28/8, 25/7, 19/5. Digamos que o prático não tenha visto esse bilhete aqui, ele se perdeu. Aí, de repente, ele acha esse bilhete. Como ele vai saber se esse bilhete é atual ou não? Ele vai olhar a data. Aqui, 28/8, que é agosto. Se ele encontrar esse bilhete lá em dezembro, ele vai saber que isso daqui já passou. Então, é muito importante. Lembra que na escola a gente colocava data sempre nas apostilas, nos cadernos. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos colocar a data. Talvez muito tempo depois vocês vão achar um bilhetinho, uma cartinha que vocês fazem para a mamãe, para o papai. E aí vocês vão falar assim: nossa, eu tinha 7 anos quando eu fiz esse desenho, quando eu escrevi esse bilhete. E é muito importante também colocar o nome, a assinatura. Essa semana mesmo a Pro estava guardando algumas coisas e eu encontrei algumas cartinhas que os alunos escrevem para a Pro e algumas delas tinham nome e em outras não. Lembra quando vocês fazem uma cartinha para a Pro, que a Pro fala assim para vocês: coloca o nome, senão depois eu não vou saber de quem é. Porque imagina, a Pro tem 32 alunos esse ano no primeiro ano. Quando vocês me entregam, eu sei quem é que fez. Mas e com o passar do tempo, por exemplo, essas cartinhas que a Pro encontrou,
eram bilhetinhos, cartinhas, desenhos dos alunos que hoje são do 2º ano. Eles eram meus alunos ano passado. Então, os que estão sem nome, a Pro não sabe mais quem é que deu. Então, é importante ter data e a assinatura, que é o nome, para saber quem é que deu. Agora, olha aqui. Atenção para as características de um bilhete. Ó, um bilhete é um texto pessoal. Ele apresenta o nome da pessoa que vai receber o bilhete. Ou seja, se vocês vão escrever um bilhetinho para mamãe, vocês têm que colocar mamãe e aí escreve o bilhete. Se vocês forem escrever para Pro, professora, tá? Ele possui uma mensagem curta e rápida de entender. Então, o bilhete, ele possui uma mensagem curta, por exemplo, mamãe, amo você. Pro, obrigada. Ou então, irmão, seu caderno está aqui, né? Então, ele é uma mensagenzinha curta e fácil de entender. E ele precisa conter a assinatura e a data da pessoa. Essa atividade aqui, nós não vamos fazer, porque eu precisaria explicar com vocês, um coleguinha estar vendo. Então, tem outra atividade parecida com essa que nós faremos hoje. Então, essa daqui nós vamos pular, tá bom? Que aqui ele vai falar sobre o bilhete, a gente vai preencher algumas coisas aqui, tá? Então, essa aqui nós não vamos fazer agora. Então, olha só, já vamos encerrando. O que eu aprendi? O que é que vocês aprenderam? Podemos escrever as palavras em letra de imprensa ou em letra cursiva. Todo mundo aprendeu isso? Sim, aprendeu. Aprenderam também que o bilhete é um texto pessoal utilizado para transmitir uma mensagem curta e rápida a alguém. Vamos ler esse texto a seguir. Prestem muita atenção. O que é isso? Um lobo. Então, nós estudamos bastante sobre o lobo nessa unidade. Vamos lá. Sou lobo, sim. Mal? Nem pensar. Você sabe como teve início essa história de lobo mau? Foi há muitos anos, muitíssimos anos atrás, lá na Europa. Existiam povoados e perto deles florestas, bem fechadas, com árvores de vários tipos e outros animais, onde podíamos viver segundo a nossa natureza. Mas as florestas representavam perigo para os habitantes dos povoados. Nelas se escondiam invasores prontos para atacá-los. Os habitantes resolveram acabar com o perigo derrubando as árvores. No lugar delas, surgiram campos, onde ninguém conseguia se esconder e onde eles passaram a criar ovelhas. Sem floresta, não tínhamos mais nosso alimento. Mas havia as ovelhas. Começamos a nos alimentar delas para a nossa sobrevivência. Os moradores começaram a falar que nós, lobos, éramos tão maus que, além de ovelhas, comíamos criancinhas. Lembravam que somos rápidos e velozes na perseguição. As pessoas nos imaginavam indo atrás delas e sentiam medo. O medo se espalhou nos povoados e entrou nas histórias que os moradores contavam à noite ao pé das fogueiras. Passamos a ser perseguidos. Eles deram um nome para nós? Que nada! Apenas nos chamavam de maus. Ouviram essa história? Quem é que está explicando sobre a origem do lobo mau? Um contador? Um homem do povoado ou o próprio lobo? Quem vocês acham que está contando a história? O próprio lobo, sim, ele mesmo está narrando a história. Segundo o texto, o que levou os lobos a atacar as ovelhas? Por que os lobos começaram a atacar as ovelhas? Eles tinham a vontade de caçar? A derrubada das florestas? O fato dos pastos serem abertos. Por que eles começaram a atacar as ovelhas? A derrubada das florestas.
foi derrubadas as florestas e onde eram as florestas que tinham o alimento dos lobos, começaram a criar ovelhas. Sem ter o que comer, os lobos começaram a atacar as ovelhas. Porque eles eram maus? Não, começamos a nos alimentar delas para a nossa sobrevivência. Por que as pessoas começaram a dizer que os lobos eram maus? Por que as pessoas diziam que os lobos eram maus? Agora, ó, nós vamos escrever nos balões o que as pessoas falavam sobre os lobos. Vamos procurar aqui no texto. Ó, os moradores começaram a falar que nós, lobos, éramos tão maus que, além de ovelhas, comíamos criancinhas. Então, nós vamos escrever aqui, ó. O que eles falavam sobre os lobos? Os lobos comem criancinhas. Façam a letra pequena, tá bom? Os lobos comem criancinhas. O que mais? Lembravam que somos rápidos e velozes na perseguição. Isso aqui é o lobo que está falando. Agora, nós temos que passar isso para a narrativa das pessoas. Ó, são o quê? Que eu vou de ler aqui? Ó, rápidos e velozes na perseguição. Podemos colocar apenas rápidos. São rápidos como? Na perseguição, são rápidos perseguindo. A gente pode deixar só o são rápidos. O que mais que eles diziam sobre os lobos? As pessoas nos imaginavam indo atrás delas e sentiam medo. Eles perseguem. Perseguem quem? As pessoas. Opa! Perseguem as pessoas. Muito bem. Agora, olha só. Escreva em letra cursiva o nome de 3 histórias em que aparece o lobo mau. Aqui eu quero que vocês façam assim, ó. Coloca um risquinho. Uma história. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, que nós já trabalhamos aqui, ó. Chapeuzinho Vermelho. Aí aqui coloca, ó, 2. Escreve o nome de outra história que tem lobo. E 3. Escreve o nome da terceira história que aparece o lobo. Combinado? Depois, página 39, olha só. Imagine que esse lobo, que contou essa história pra gente, queira enviar um bilhete para um escritor de histórias infantis. O que é que ele diria? Se esse lobo que contou toda essa história, que eles não são maus, e explicou tudo o que aconteceu para as pessoas chamarem ele de lobo mau, se ele fosse falar algo para um escritor de uma história infantil, a pessoa que vai escrever história para as crianças, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, o Pastorzinho Mentiroso, todos eles retratam histórias que falam sobre um lobo mau. Lembra? Olha o título dessa unidade. Qual é o título dessa unidade? Quem tem medo do
lobo mau. Então, a própria unidade está chamando o lobo de mau. Mas aí, aqui no final da unidade, vem o senhor lobo explicando mal, nem pensar. E falando, explicando tudo o que aconteceu para ele ser chamado de mal. Mais uma vez, para eu estar falando isso. Então, se esse lobo que não é mau fosse escrever um bilhete para a pessoa que vai escrever uma história infantil, ou que já escreveu uma história infantil, o que é que ele diria? Então, vocês vão escrever aqui o que é que o lobo diria. Lembra que é um bilhete. Um bilhete é o quê? Uma mensagem curta e rápida de compreender. Não é uma carta, é um bilhete. O bilhete precisa ter o nome para a pessoa que será destinado. Então, para quem é esse bilhete? Para o escritor da história infantil. Vocês podem até fantasiar um nome para esse escritor. Aí, o que ele vai falar no bilhete? Uma mensagem curta e a assinatura. Quem é que está escrevendo esse bilhete? O lobo. E a data. Depois que vocês escreverem esse bilhete aqui, meus amores, aí pede para alguém da família ou vocês podem enviar ele para Pro, que daí vocês vão preencher essa tabela aqui, ó. Contém o nome de quem vai receber. Se vocês colocaram o nome lá do autor, marca um X. Se esqueceram, marca um não e vai lá e corrige, porque precisa ter isso daqui. Possui uma mensagem curta e fácil de entender? Isso daqui, quem for analisar o bilhete que vocês escreveram, por exemplo, a mamãe, o papai, a babá, possui essa mensagem curta? Se possui, escreve sim. Se não possui, escreve não. Ele apresenta a assinatura e a data? No caso aqui, quem é que está escrevendo o bilhete? O lobo. Quem vai assinar? Vocês vão escrever como se vocês fossem o lobo que está escrevendo esse bilhete. Então, a assinatura e data. Qual é a data? O dia que vocês escreverem o bilhete. Se não possui, vocês vão lá e coloquem. A letra está legível? É possível a pessoa que recebeu esse bilhete, o escritor que vai receber esse bilhete, ele vai conseguir ler? A letra está legível? As palavras estão escritas corretamente? Aí vai marcar sim ou não. Combinado? Então, essa é a nossa atividade de hoje, porque a próxima página já é uma unidade nova. Espero que vocês tenham conseguido compreender o que é um bilhete, compreender um pouquinho sobre o lobo, tudo isso daqui, todas essas historinhas, assim como do Chapeuzinho Vermelho, do Pastorzinho Mentiroso. E esse texto do lobo, eles são todos fictícios, tá bom? Então, agora concluímos nossa atividade de língua portuguesa e ciências. Concluímos nossa atividade de hoje. Parabéns! E por hoje vamos ficando por aqui. Essa foi nossa aula. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Nos vemos amanhã. Grande beijo no coração, meus chuchuzinhos. Amo vocês.